Bom dia a todos. Então, vamos começar essa aula de hoje. Já vimos na aula passada os teoremas fundamentais do cálculo, que teve parte 1 e parte 2, indicando sobre as primitivas de uma função. Então, vamos relembrar esses teoremas. Realmente, esses teoremas vão fornecer na parte 1, teorema fundamental. Então, teorema fundamental de cálculo, parte 1, estava indicando que se tiver uma função contínua, como função f, então uma função contínua no intervalo fechado de A e B, então, para a integral dessa função, nós sempre temos uma função primitiva de g de x, definida como a integral de a até x e ft d de t, pode ser interpretada como a área sobre o gráfico da função de f ou a área resultante sobre o gráfico da função de f. Então, essa função é uma função primitiva que nós chamamos primitiva nesse sentido que g' de x fica igual a f de x. E além disso, vimos que g é uma função contínua no intervalo fechado de A e B, e também é diferenciável e derivável no intervalo aberto de A e B. Teorema fundamental do cálculo, parte 2, também nos fornece um método para calcular uma integral definida pela uma primitiva da função f. Ou seja, podemos dizer que se tiver uma integral definida de ft d de t, sempre essa integral, se possamos encontrar uma primitiva, então pode ser calculada bem fácil, assim, facilmente pela uma primitiva da função de f, avaliada só nos pontos, nos extremos, no intervalo de A e B. Então, vai ser a diferença de f, b e f. Onde que f' de x deveria ficar igual ao integrando que seja f de x. Então, ambos, assim, dessas vão fornecer uma primitiva para a nossa integral. Mas, às vezes, nós temos um tipo de integral sem indicar o intervalo. Ou seja, em geral, nós indicamos uma integral dessa forma. Integral de ft d de t, tradicionalmente dizemos que essa é uma primitiva do integrando, que seja f de t. Então, neste caso, somos capazes de calcular também os integrais pelas primitivas. E definimos esse tipo de integral como integrais indefinidas, sem indicando os limites superiores ou inferiores das integrais. Então, nessa aula, queremos ver integrais indefinidas. Então, só queremos focar sobre as primitivas. Então, precisamos de uma tabela para encontrá-los. E também veremos que realmente o teorema fundamental do cálculo, parte 2, está fornecendo para nós um método que pode ser aplicado nas ciências, nas outras áreas das ciências, na engenharia, na economia, para fazer nossas calculações bem mais rápido e fácil. Então, veremos no final da aula essa aplicação. Então, vamos começar de integral indefinida. Então, uma integral indefinida realmente é uma primitiva do integrando f de x, ou seja, quando que temos uma integral sem indicando os limites superiores
inferiores, significando que essa função f de x é uma primitiva da função da integrando da integral, ou seja, f' de x e f de x. Por exemplo, já vimos alguns exemplos, não? Por exemplo, vocês podem considerar a integral de x e d de x. Então, realmente, esse vai ser uma primitiva para integrando. Como que nós consideramos? Consideramos como x elevado a 2 sobre 2 mais um constante c. Então, a primeira diferença entre a integral definida e uma integral indefinida é que se tiver uma integral definida indicando os limites, por exemplo, de menos 1 até 1, x e d de x, isto vai ser um número. Mas quando que estamos trabalhando com uma integral indefinida, estamos trabalhando com as funções. E mais ainda, eles são uma família das funções. Para cada constante c, nós podemos obter uma função diferente. Então, cada um serve como primitiva da função x. Porque sempre nós podemos ver que a derivada de x2 sobre 2 mais constante de c vai ser igual de x mesmo, vai ser 2 vezes de x dividido por 2, mais 0, porque a derivada da constante é 0, mas isso vai ser igual ao integrando da integral. Então, vai ser igual a x. Então, cada um desses vai ser uma primitiva dessa função, dessa integral, e podemos ver que realmente essas são famílias. Podemos desenhar todas essas famílias numa tela. Por exemplo, temos uma parábola. Se c fica igual a 0, então temos uma parábola dessa maneira. Se c fica aqui, é c igual a 0. Se considerarmos c, por exemplo, igual a 1, então nossa função fica deslocada uma unidade para cima. Se considerarmos, por exemplo, c igual a menos 1, então essa função fica desligada, fica deslocada uma unidade para baixo. Então, vocês podem ver, para qualquer c, temos uma família das primitivas, das funções. Essa é uma diferença entre as integrais definidas e integral indefinida. Outra diferença que eu vou falar depois é que sempre nós pensamos que, ainda que não foi indicado o intervalo da integral indefinida, mas sempre pensamos que essa função primitiva existe dentro de um intervalo. Então, vou explicar o que isso pode significar. Mas antes de começar, eu vou dar começamos de uma tabela que nos fornece todas as fórmulas para calcular algumas primitivas das integrais. Primeiro vamos lembrar algumas propriedades dessas. Algumas propriedades das integrais. Já vimos que pelas propriedades da integral, produto por constante c pode ser considerado como coeficiente da integral. Já vimos que a integral de soma das funções pode ser escrita como soma das integrais. Já vimos que a integral de uma constante k é igual de k de x, mas pode ser escrita mais uma constante. Isto está dizendo que nós consideramos para essa integral indefinida a família das funções primitivas, que pode ser indicado pelo constante c, pode ser se diferenciar pelo constante de c. Então, já vimos que x elevado a n
tem primitiva de x elevado a n mais 1 dividindo por n mais 1 mais c. Neste caso, nós desconsideramos n igual a menos 1. E vocês quiseram realmente verificar que se essas igualdades valem, vocês podem derivar da função primitiva aqui. Então, vamos observar que se realmente de volta vai obter de novo o integrando. E também já vimos que se tiver x elevado a menos 1, então isto está significando que temos a integral da função de 1 sobre x de x. Então, a primitiva para essa integral vai ser ln do valor absoluto de x mais c. Então, vocês podem derivar nessa parte. Então, vão ver que realmente a derivação fica igual a 1 sobre x. Mas, lembrando da aula passada, vocês já sabem que esse integral pode ser que não existe. Por exemplo, se considerarmos a integral de 1 sobre x no intervalo de menos 1 até 1 de dx, essa função é uma hipérbole, não é uma função contínua. A descontinuidade dessa função é de tipo de infinito. Então, nesse caso, essa função não é integrável. Nós não somos permitidos pegando a integral desse tipo de função, porque essa integral não existe. Mas quando que estamos trabalhando com as integrais indefinidas, sem indicando o intervalo, sempre estamos supondo que essa integral está valendo dentro de um intervalo adequado. Ou seja, já sabemos que essa integral existe dentro de um intervalo que seja maior do que todos os x que sejam maior do que 0 ou menor do que 0. Então, podemos considerar essa integral, por exemplo, já sabemos que esse não existe. Mas consideramos essa integral nos intervalos, por exemplo, no intervalo de A da cor B, onde que A seja maior do que 0, ou no intervalo de A e B, onde que B seja menor do que 0, A é menor do que B. Então, consideramos nesses intervalos. Então, quando que estamos respondendo nesses tipos de problemas, consideramos que essa integral está definida dentro de um intervalo adequado. Fora disso, por exemplo, se foi uma integral definida, sempre tem que prestar atenção que o integrando seja integrável dentro desse intervalo. Tá bom? Então, pelas dessas propriedades que já estamos vendo aqui, para as funções, podemos começar a calcular as primitivas desses tipos de integrais indefinidas. Podemos encontrar esses tipos de funções usando a propriedade de soma, que pode ser escrita como soma das integrais, também os produtos constantes da integral. Então, vamos encontrar essas integrais indefinidas, em geral. Logo, eu posso escrever aqui, deixa eu trocar a cor, eu posso escrever aqui como a integral de x elevado 3 sobre 2 mais x elevado 2 sobre 3 d dx. Por exemplo, aqui, vocês podem ver que temos a raiz quadrada de x elevado a 3. Aqui está indicando que essa função só está definida para os valores positivos de x.
Então, ainda que os limites não estejam indicando aqui, mas podemos supor que os limites deveriam ficar dentro de um intervalo que já estão dentro do domínio dessa função, ou seja, dessa integrando da integral. Então, não está indicando, mas sempre estamos supondo que essa integral está significando uma coisa que vale, coisa válida, né? Uma coisa verdadeira. Então, sem indicar isso, mas já sabemos que deveria ficar definida dentro do intervalo que x seja positivo. Então, pela propriedade da integral, temos as formas primitivas assim. A integral de x elevado a 3 sobre 2 vai ser x elevado a 3 sobre 2 mais 1, dividido por 3 sobre 2 mais 1, mais a integral da segunda função x elevado a 2 sobre 3 pode ser escrita como forma de x elevado a 2 sobre 3 mais 1, dividido por 2 sobre 3 mais 1, mais um constante c. Então, podemos fazer nossa calculação. Então, temos elevado a 5 sobre 2, dividindo por 5 sobre 2, mais x elevado a 5 sobre 3, dividindo por 5 sobre 3, mais constante c. Ou podemos escrever como 2 sobre 5, x elevado a 5 sobre 2, mais 3 sobre 5, x elevado a 5 sobre 3 mais c. Então, a forma primitiva vai ser assim, pelas propriedades da integral. Por exemplo, outro exemplo, nós podemos calcular usando as propriedades do produto de um constante, escrevendo somas a integral da soma como somas da integral, usando a regra de potência. Então, aqui, nossa variável é y. Então, consideramos as formas primitivas dessa maneira. Então, consideramos y elevado a 3 vai ser y elevado a 3 mais 1 dividido por 3 mais 1, mais 1,8 pode ser considerado como coeficiente multiplicado por primitiva de y elevado a 3 dividido por 3 menos 2,4 como coeficiente multiplicado por primitiva de y, que vai ser y elevado a 2 dividido por 2, mais o valor constante c. Podemos simplificar escrevendo isso como y elevado a 4 sobre 4 mais 0,6 y elevado a 3 menos 1,2 y elevado a 2 mais número c. Vai ter essa forma das primitivas. Então, vamos considerar outras propriedades. Vamos continuar com a tabela da integral indefinida. Por exemplo, essa vez para as funções exponenciais. Então, a função exponencial natural tem forma de primitiva dele vai ser o mesmo, e elevado a x, porque vocês sempre podem derivar, ou vão ver a derivação da função logarítmica, função exponencial natural é ele mesmo. Agora, se considerarmos a função exponencial com base igual a, então lembramos que a derivada dessa função era a multiplicação dessa função por ln de a. Então, essa vez, nós dividimos por ln de a, porque se derivamos ao lado direito, então obtemos o integrando ao lado esquerdo. Então, esse vai ser a primitiva da função exponencial com base a.
integral indefinida de seno de x vai ser menos de cosseno de x, porque a derivada de cosseno vai ser menos de seno. Então, multiplicamos com por menos para retornar como um sinal positivo de seno. A integral indefinida de cosseno é seno, e a integral de secante elevado a 2 de x é tangente, porque a derivada de tangente é secante elevado a 2. Então, cada dessas igualdades vocês podem verificar pegando a derivação ao lado direito, e no retorno vocês vão obter o integrando. Então, pelas dessas propriedades, vamos ver alguns exemplos. Vamos calcular a integral indefinida, em geral, dessa forma de 1 mais o tangente elevado a 2 de alfa d de alfa. Então, às vezes, antes de começar a calcular, precisamos fazendo algumas operações algébricas, usando algumas identidades trigonométricas para fazer nossas calculações. Então, isto pode ser usado aqui. Por exemplo, 1 mais tangente elevado a 2 de alfa pode ser visto assim. Vai ser 1 mais o seno elevado a 2 de alfa sobre o cosseno elevado a 2 de alfa. Então, consideramos um denominador em comum. Vai dar o cosseno elevado a 2 de alfa. No numerador temos cosseno elevado a 2 de alfa mais seno elevado a 2 de alfa. Já sabemos, pelo teorema de Pitágoras, cosseno elevado a 2 mais seno elevado a 2 do mesmo ângulo vai ser igual a 1. Então, temos o cosseno elevado a 2 de alfa. Mas isso realmente é o secante elevado a 2 de alfa. Já sabemos que a integral de secante elevado a 2 de alfa é exatamente a tangente de alfa. Então, podemos reescrever essa integral como a integral de secante elevado a 2 de alfa d de alfa. Mas já vimos pela tabela das integrais indefinidas que esse é tangente de alfa mais um número constante. Para verificar, vocês podem considerar a derivada da função de tangente. Vocês podem ver que essa derivação vai ser a mesma coisa. E vocês também podem ver essa família. Essas famílias das funções, já sabemos que a função de... Já sabemos que a função de tangente de alfa é nessa forma, uma função crescente com várias infinitas retas assíntotas verticais. Se vocês podem considerar aqui essas funções como funções de tangente de alfa, quando que consideramos c igual a 0. Isto é c igual a 0. Então, vocês podem expulsar o gráfico da função quando consideramos, por exemplo, c igual a 1. Ou vocês podem expulsar da mesma maneira quando que se está mudando entre os números reais, realmente pode mudar entre os números reais. Então, temos uma família das funções como resposta dessa integral indefinida. Outro exemplo é a integral de seno de 2 de x sobre seno de x de d de x. Essa vez também, antes de começar a conhecer realmente a primitiva dessa função seno de 2 de x sobre seno de x, nós podemos usar algumas identidades trigonométricas. Lembrando que seno de 2 de x, que tem um ângulo duplo,
pode ser escrita como a integral de 2 seno de x e cosseno de x dividido por seno de x. Agora nós podemos simplificar algebricamente essa expressão. Então, essa integral realmente é a integral de 2 de cosseno de x e d de x. Constante 2 pode ser considerado como coeficiente da integral, então realmente precisamos saber a primitiva de cosseno, que é seno de x, mais uma constante c. Então, a forma primitiva vai ser nessa forma. Então, vamos continuar pelas tabelas da integral indefinidas. Vamos ver que só diretamente pela derivada de uma função, qual função que realmente nós podemos integrar, possamos a primitiva assim, imediatamente. Por exemplo, temos cossecante elevado a 2 de x, que já sabemos é a derivada da função de cotangente, mas multiplicada por menos 1. Vocês podem derivar da função de cotangente e vocês vão ver que a derivação da cotangente de x é menos cossecante elevado a 2 de x. Na mesma coisa, temos a integral de secante de x e tangente de x, essa multiplicação é a derivada da função de secante de x. E cossecante de x multiplicada por cotangente de x é a derivada de função menos de cossecante de x. Então, lembrando que nessas vezes temos o sinal de negativo aqui e aqui. A derivada da função de arctangente, que é 1 sobre 1 mais x elevado a 2, então essa integral pode ser considerada como a primitiva, vai ser arctangente de x. É a integral de 1 sobre o radical de 1 menos x elevado a 2, que já sabemos essa é a derivada da função de arcseno, então a derivada, a primitiva, pode ser considerada como arcseno de x mais um número fixo de c. Então, pelas dessas informações, vamos fazer alguns exemplos. Por exemplo, vamos encontrar a integral indefinida geral para a função de cossecante elevado a 2 de x e mais x sobre 2d de x. Então, já vimos que essa integral pode ser vista como menos de cotangente de x como primitiva da primeira função, mais a primitiva da segunda função vai ser x elevado a 2, dividindo por 2, mas já temos uma coeficiente aqui, então posso considerar como um coeficiente para essa função, mais um constante c. Então, eu posso dizer que esse é menos da cotangente de x mais x2 sobre 4, mais um número fixo c. Então, vocês podem ver, por exemplo, essa família das funções que estão aqui. Para c igual, aqui é c igual 0, vermelho é c igual 0, verde é c igual 1, a roxo vai ser igual c igual menos 1. Então, vocês podem ver que temos uma família das funções representando como primitiva dessa integrante de cossecante elevado a 2 mais x sobre 2. No final, podemos ver diretamente pela derivação de seno de hiperbólica e cosseno hiperbólica, então a integral deles, a integral de seno hiperbólica e cosseno hiperbólica mais o número constante c, a integral de cosseno hiperbólica e seno hiperbólica mais um número constante c. Então, essas
foram todas as funções que, pelo que nós sabemos, o que é a derivação deles, podemos imediatamente escrever a primitiva para essas integrais, para esses integrandos. Então, pela dessa fórmula, por exemplo, podemos calcular essa integral indefinida. Como podemos escrever? Podemos escrever como integral de seno de x, que já sabemos é menos de cosseno de x. E aqui temos uma diferença para o seno hiperbólico, o cosseno hiperbólico, que não temos nenhuma sinal negativo. Mas para as funções trigonométricas temos. Então, lembrando isso, que a integral do seno hiperbólica vai ser igual de cosseno hiperbólica de x, mais um número constante de c. Às vezes, vocês podem ver uma função, a integral de uma função em termos de seno de hiperbólica ou cosseno hiperbólica, mas dessa maneira, quando que também está aparecendo uma função exponencial natural, será melhor usando as definições de seno hiperbólico e cosseno hiperbólico em termos das funções, da função exponencial natural. Lembrando que, neste caso, seno hiperbólico de x é igual a e elevado de x menos e elevado menos de x dividindo por 2. A cosseno hiperbólica de x é igual a e elevado de x mais e elevado menos de x dividindo por 2. Então, antes que realmente queremos calcular essa integral, para procurar a primitiva, será melhor fazendo algumas operações algébricas, simplificamos algebricamente e vamos ver como podemos calcular. Então, vamos substituir, em lugar do seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, as definições deles. Então, vou repetir, temos uma integral de menos 10 até 10, 2 elevado a x, dividindo por e elevado de x menos e elevado de menos de x dividindo por 2, mais e elevado de x mais e elevado de menos de x dividindo por 2. d de x. Mas isto pode ser escrita como a integral de menos 10 até 10. Então, vamos simplificar. Isso, então, temos 2 elevado de x. E embaixo, nós podemos cancelar menos 1 sobre 2 de e elevado de menos de x pela e elevado de menos de x sobre 2. Então, o que vai ficar? Vai ficar e elevado de x sobre 2 mais e elevado de x sobre 2 d de x. Isto vai ser igual do e elevado de x sobre e elevado de x d de x. Agora podemos simplificar e elevado de x por e elevado de x. Então, esse integral realmente é a integral de um número fixo. Número fixo 2d de x menos 10 e 10. Agora, vocês podem usar a forma primitiva do número fixo, que vai ser realmente 2 de x. Mas agora temos os intervalos, temos limites superiores e inferiores, indicando aqui, podemos calcular. E podemos ver que esse vai ser 20 menos de 20, que vai ser mais 20, vai ser número 40. Ou, vocês podem ver que o número fixo 2, nesse caso, esse integral é a área sobre o gráfico da função y igual 2
entre o intervalo de menos 10 e 10, então vai ser a área desse retângulo, com largura 20 e altura 2. Então, realmente vai dar número 40. Outro exemplo. Então, vamos encontrar a integral definida para essa função ddr sobre o radical de 1 menos r elevado a 2. Lembrando, a derivada da função de arcseno, já sabemos que essa integral tem a forma primitiva de arcseno de r, mas essa vez temos o intervalo indicado que vai ser de 0 até o radical 3 sobre 2. Então, vou considerar essa integral como arcseno do radical 3 sobre 2 menos teorema fundamental de cálculo, parte 2, né? Então, temos primitiva. O valor da integral vai ser exatamente a diferença da primitiva na extremidade do intervalo. Então, vai ser o arcseno de 0. Arcseno do radical 3 sobre 2 está indicando o ângulo que o seno dele vai ser igual ao radical 3 sobre 2. Esse ângulo é P sobre 3. O ângulo que o seno fica com 0 é 0. Então, consideramos esse valor da integral é P sobre 3. Se vocês considerem o gráfico do integrando, que aqui é f igual sobre o radical 1 menos r elevado a 2. Esse é o gráfico do integrando. Então, isto está dizendo que a área sobre o gráfico da função no 0 e no ponto do radical 3 sobre 2 vai ser igual a P sobre 3. Qual é essa área? Colocando o radical 3 sobre 2 no integrando, vai me dar f do radical 3 sobre 2, vai dar 1 sobre o radical de 1 menos 3 sobre 4. Mas isso vai ser igual 1 sobre o radical 1 sobre 4, ou seja, isto vai me dar 1 sobre 2, ou seja, vai ser igual ao número 2. Então, consideramos aqui a interceptação do y igual a 2 com essa curva. Então, esse ponto é exatamente o radical 3 sobre 2. O que estamos calculando aqui é essa área aqui. Essa área sob o gráfico da função de f entre o eixo de x e as retas verticais de x igual ao radical 3 sobre 2, x igual a 0. Então, esse valor é igual de P sobre 3. Tá bom. Outro método que nós podemos usar para a integral definida ou indefinida, etc., é que sempre quando que vocês têm só um termo no denominador, ainda pode ser que seja um termo em termos de
funções trigonométricas, alguma coisa. Mas o que vocês têm que, no denominador, vocês têm só um monômio, ou só um termo sem uma soma, que vai nos permitir para abrir as nossas frações. Então, eu vou sugerir para vocês que sempre abrem essas frações, assim vai simplificar nossas calculações. Por exemplo, aqui, para calcular essa integral, vamos lembrar o teorema de binomial, que temos a mais b elevado a n. Vocês lembram que nós podemos escrever essa soma como a escolha de zero de n, a elevado a n, b elevado a zero, mais a escolha de 1 de n, a elevado a n menos 1b, mais... Sim, podemos continuar até chegando a escolha de n, a elevado a n menos n, que vai ser a elevado a zero, b elevado a n. Então, se tiver um sinal negativo, vocês podem considerar esse como a menos b elevado a n, vocês podem considerar como a mais menos b elevado a n. De novo, dentro da fórmula acima, vocês podem colocar em lugar de b, menos b. Vai dar a mesma coisa, vai dar igualdade aqui. Então, temos, de novo, a escolha de zero de n, a elevado a n, menos b elevado a zero. Podemos escrever aqui. Vou escrever um pouco mais. N menos 1 de n, a elevado de n menos 1, que vai ser a elevado de 1, menos b elevado de n menos 1. E no final vai ser a escolha de n, a elevado a 0, que vai ser 1, menos b elevado a n. Então, depende de que n seja um número ímpar ou um número par. Então, cada vez na nossa calculação temos alternativas, sinais positivas e negativas. Deixa eu escrever isso. Então, nesse caso, por exemplo, temos x e menos 1 elevado a 3. Eu posso escrever 0, escolha de 0 de 3, x elevado a 3, menos 1 elevado a 0, escolha de 1 de 3, x elevado a 2, menos 1 elevado a 1, mais a escolha 2 de 3, x elevado a 1, menos 1 elevado a 2, mais a escolha de 3 de 3, x elevado a 0, menos 1 elevado a 3. Vocês já saberam antes, não? Então, temos x elevado a 3, menos 3x elevado a 2, mais 3x menos 1. Tá, então vou usar essa equação, vou colocar no numerador e depois vou separar as frações, porque o seu denominador só temos um monômio, então podemos separar. Então, deixa eu abrir um pouco de espaço aqui. Então, vou reescrever a integral aqui como a integral de 1 até 2 da função de x elevado a 3 menos 3x elevado a 2 mais 3x menos 1
dividindo por x elevado a 2d dx. Então, vou separar. Vamos separar essa expressão. Podemos escrever todas as frações assim. Temos x menos 3 mais 3 sobre x menos 1 sobre x elevado a 2. E agora, podemos escrever integral da soma como soma das integrais. Então, a forma primitiva é bem simples. Podemos ver que vai ser x elevado a 2 sobre 2, menos 3 de x, mas lembrando que a integral de 1 sobre x era ln de valor absoluto de x. Essa vez, ln de valor absoluto de x, porque estamos no intervalo dos números positivos, pode ser escrita como ln de x. Enfim, menos x elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. E tudo isso deveria ser considerado no intervalo de 1 até 2. Ok. Então, podemos escrever de novo. Temos 4 sobre 2, que vai ser número 2, menos 6, mais, vou escrever ln de 2 elevado a 3, que vai ser ln de 8, menos x elevado a menos 1 sobre menos 1, que vai ser mais 1 sobre 2. E agora, vou considerar o limite inferior, então eu deveria considerar, pelo teorema fundamental do cálculo, o valor negativo de primitiva avaliada no limite inferior. Então, vou considerar um número negativo de primitiva avaliada no número 1. Então, vai ser 1 sobre 2, menos 3, ln de 1, que é 0, menos, que vai ser mais 1. Então, calculamos isso. Temos 1 sobre... E? Só para confirmar, você só pode usar esse teorema porque a função é contínua, não é? Isso, é. Bom, obrigado. Contínua é. Sempre para usar o teorema fundamental, devemos ter essa propriedade que a função integrando é uma função contínua. Aqui é. Porque o intervalo é o intervalo de 1 até 2. Se tiver um intervalo que incluindo o número 0, então nós não podemos usar essa propriedade. Ou devemos partir, assim, consideramos os intervalos adjacentes, por exemplo, consideramos nos dois intervalos e depois usamos as primitivas. Mas aqui podemos usar porque essa função é contínua nesse intervalo fechado de 1 até 2. Sim. Então, vamos considerar, eu vou simplificar 1 sobre 2 por 1 sobre 2 aqui, porque tem um sinal negativo. Aqui vai dar um número mais 2, como esse 2 vai ser 4, então vai dar menos 2, mais ln de 8. Enfim, esse vai ser o valor da nossa integral. Mas o método que realmente queria indicar que nós podemos separar nossa fração quando que temos só um monômio no denominador. Ok,
Outro tipo de integral que nós podemos considerar, às vezes vocês podem ver que a função integrando está envolvendo a função do valor absoluto de x, ou o valor absoluto de alguma função. Então, neste caso, para calcular, para usar as primitivas, sempre podemos usar, essa função é contínua, então ainda somos permitidos para usar os teoremas fundamentais do cálculo, mas para procurar primitiva, é melhor dividir essa integral escrevendo pelos intervalos adjacentes, que nós podemos escrever. Escolhemos esses intervalos tal que o sinal de função dentro do valor absoluto seja positivo ou seja negativo, então podemos escrever essa função em termos podemos escrever essa função fora do valor absoluto. O que queria dizer? Que aqui o valor absoluto de x, para x maior do que 0, é x, e para x menor, posso colocar igualdade também. X menor do que 0 é menos de x. Então, eu vou escrever essa integral de menos 1 até 2. Eu vou reescrever esse como a integral de menos 1 até 0. Mais integral de 0 até 2 da mesma função. Mas essa vez que agora nosso intervalo estão determinando a maneira que eu posso escrever o valor absoluto em termos dessas partes aqui. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer a integral de menos 1 até 0, x e menos 2. Agora vai sair menos de x nesse intervalo negativo de dx, mais a integral de 0 até 2 da função de x e menos 2 vezes o valor absoluto de x no intervalo 0 e 2 vai ser x mesmo de dx. Então, calculamos menos 1 até 0. X mais 2x vai ser 3x de dx, mais a integral de 0 até 2 de menos dx de dx. E agora, simplesmente, nós podemos calcular essas integrais definidas. Forma primitiva vai ser 3x elevado a 2. Calculando no intervalo de menos 1, 0, menos x elevado a 2 dividindo por 2, no intervalo de 0 até 2. Isto vai ser igual a 0, vai ser menos 3 sobre 2, menos 2. É isso. Então, vai ser menos 7 sobre 2. Esse vai ser o valor da integral. Mas vocês podem ver, pode ser que dentro do valor absoluto seja um polinômio. Então, sempre vocês deveriam considerar os intervalos, que esse polinômio, nesses intervalos, tem um sinal fixo, tem sinal positivo ou sinal negativo, e dividindo, depois dividimos os limites superior e inferior por limites que podemos determinar desse intervalo a expressão dentro do valor absoluto. Então, depende do caso, vocês podem ver, mas o método é o mesmo. Então, o intervalo, a divisão desses intervalos adjacentes depende do que está dentro da função do valor absoluto. Mas podemos começar a aplicação, mas antes de começar a aplicação, então vamos descansar uns 5 minutos. Se alguém tiver pergunta, pode perguntar. Então, agora podemos descansar até 11, 1 minuto. Então, perguntas, dúvidas?